Muita gente. Eu achei que ia ter bem pouquinho gente. No teu TCC tinha mais, eu acho. Ai, que vergonha, nem me lembro. Posso começar então? Ou você quer esperar mais um pouquinho, chegar mais gente? Se tu quiser te apresentando, falando um pouco de ti, que tu veio da Ubra, te apresentando, falando sobre o que aconteceu aí nessa trajetória, nesse meio tempo aí. Pode usar o tempinho e a gente começa umas 5h40, pode ser. Tá. Então, eu sou a Bruna, eu faço parte do Arquilaze, eu, Carmela e Luca. Tá, peraí. Vou ficar paradinha assim. Eu, Carmela e Luca, então, desde 2016, mais ou menos, a gente se juntou, assim, na Ubra. Na verdade, a gente trabalhava junto na Fiergs. E daí a gente era meio inconformado, assim, com toda a situação, da forma da arquitetura em si, o modo de ensinar arquitetura e também o meio que a gente trabalhava, a gente era meio inconformado, assim. Daí a gente se juntou, esse ódio, assim, essa raiva nos uniu e a gente queria tentar mudar, assim, a gente era meio inconformado, a gente queria mudar o sistema, assim. Daí a gente se juntou e começou a vir um monte de ideia, assim, de dar curso, de ajudar as pessoas, de ajudar os alunos, principalmente lá da Ubra, né? Que a gente via que a gente também precisou de ajuda muitas vezes e a galera, assim, foi se ajudando. Daí a gente começou a criar cursinho, um preço muito mais barato, assim, para ajudar mesmo, uma forma legal de ajudar os alunos. E a gente criou o Instagram também, daí foi indo. Daí agora a gente se formou, eu fui a última a me formar dos três, me formei em julho agora. Mas eu já tinha entregue meu TCC em dezembro, né? Veio toda a pandemia, atrasou tudo. Mas é isso, eu trabalho agora atualmente na Cabana, ali em Canoas, perto da Ubra. E estamos aí. Como é que foi fazer TCC na pandemia? Aproveitar esse tempo. Olha, eu vou te dizer que eu gostei, sabe? Porque para mim foi uma economia de maquete, porque eu ia ter que fazer uma maquete muito grande. E foi economia de transporte, foi economia de tudo para mim. Teve a parte ruim, né, da orientação ali, de não ter o professor perto, pegar na lapiseira ali na mão e desenhar para ti. Teve essa parte que foi bem ruim, assim. Mas eu consegui me virar bem. Para mim foi bom. Mas eu sei. E quem não sabe, o TCC da Bruna está disponível no site de TCCs da Ubra, já está ali. É o primeiro que aparece, é o da Bruna ali, por ordem alfabética. Que legal, Tá não sabia. bem bonito. É uma boa fonte de inspiração. Eu vou falar um pouquinho dele também hoje. No meu Vai. trabalho. Uhum. Eu baixei todas as pranchas ali do site. Carol te obrigou, né? Pior que ela não sabia que dava, eu acho, pra baixar ali, eu não me lembro. Mas ela tinha te mencionado também como referência ali. Ter a escolha do orientador também nessa situação de pandemia foi bem importante, assim, né? Porque a gente tinha que conversar muito, desabafar, assim, pelo que estava passando. Então, os professores ajudaram bastante. Ali a Galina botou o link. Nesse link tá os TCCs de arquitetura da Ubra Canoas, e eu não me lembro, os que são mais bem conceituados, parece, nas avaliações finais. Aí eles ficam ali, se clicar no linkzinho ali da foto, aparece a aba do Drive com todo o TCC1 e TCC2 também da pesquisa. É bom para quem está estudando já. E como a Márcia bem falou, né? Bem-vinda, Márcia. Obrigada pela presença, coordenadora. A Márcia divulgou também nos outros campos, para as outras coordenações, então a gente está com a presença de outras pessoas de outros lugares. Então, vocês também vão poder ter o certificado de participação, tá? Deixa eu ver aqui, tem alguma dúvida, deixa eu só ver. Wagner, se tu puder dizer o porquê, não consegue entrar ali no link, que aí a gente já reenvia o link, mas se tu puder dizer o porquê, o que que acontece aí, a gente já te ajuda no chat. Tu sabe se o Luca vai entrar? Se quiser começar. Deixa eu falar com ele aqui. Tá. A gente pode... Tá pelo celular.
Acho que ele vai entrando enquanto eu vou apresentando. Tá. Os Então dois tá. estão virados em dois workaholic agora, só querem trabalhar, Carmela e Lu. Deixa eu entrar. Só querem trabalhar. Mas então tá, fica à vontade. A atenção é toda tua. Tá bom. Então, vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, assim, enquanto eu for apresentando, pode me interromper, que eu paro e vamos conversando. Tá aparecendo? Tá sim. Uhum. Então, vamos falar então de portfólio, né? Eu dei uma olhada ali nas pessoas que estão ali, a maioria eu não conheço. Não sei se estão no início do semestre, estão mais para o final. Creio eu que estão mais no começo, né? Senão eu conheceria mais. Eu vou começar dando uma breve introdução assim do que é portfólio, para quem não sabe. Talvez quem esteja mais no início do curso não conheça, né? Não saiba o que é esse termo portfólio. Eu já falei do Arclaze, né? O Arclaze vem nessa base assim de tentar ajudar os alunos. Então a gente vai tentar ajudar vocês um pouquinho hoje a criar um portfólio bem legal. Então, o que é isso, né? Portfólio. O portfólio, ele vem do italiano portafoglio, que significa uma pastinha, um recipiente para te guardar folhas dentro. Isso há muitos anos, desde a época lá do Da Vinci, aqueles loucos lá da Itália, eles criavam uma pastinha de cor, assim, bem parecida com essa, e colocavam as folhinhas dentro, e quando eles queriam algum emprego, algum trabalho, eles chegavam, mostravam essa pastinha, e a pessoa, gostei, curti, vem pintar a minha capela aqui. Então, ele surgiu no campo da arte, né, como uma espécie de livro ou de dossiê, em que os diversos profissionais apresentam seus melhores trabalhos. Os melhores trabalhos. Vou começar a dar ênfase. Mas então saiu para quê, né? Se naquela época era uma pastinha, agora as coisas são tudo digitais, o que a gente faz agora, né? Então, o portfólio ele serve para buscar novas oportunidades, seja de estágio, emprego, freela, para que os interessados em contratar os seus serviços consigam definir a qualidade do seu trabalho e se ele se encaixa para o que ele precisa. Então, infelizmente, esse é o capitalismo que a gente vive, né? Então, a gente tem que se adequar ao que os escritórios de arquitetura pedem atualmente. E é uma prática comum, né, em todo o meio artístico. Então, querendo ou não, a gente tem que se adaptar e começar a criar o mais breve possível. Seja estando no primeiro semestre, já é bom começar a criar. Uma referência, assim, de fora da arquitetura, assim, o portfólio ele é muito usado em todos os meios artísticos, tanto no design, e o cinema também é uma referência que usa portfólio. O Steven Spielberg, eu curto bastante cinema, assim, e eu sempre procuro saber a história por trás, assim, das coisas, e eu estava estudando, assim, sobre portfólios. E o Steven Spielberg, ele também, né, mero mortal como nós, ele teve que criar um portfólio antes de ficar famoso. Ele teve que criar um portfólio e apresentar lá para a produtora que não dava a mínima para ele. Então, ele tinha já alguns filmes que não era nem um pouco famoso, ele criou uns takes, assim, bem antigos, assim, uns takes dos melhores momentos dos filmes dele e mostrou para essa produtora. Ele tinha uma ideia, assim, de criar um filme nada menos, nada mais de que Tubarão. Esse filme foi lançado em 75, mas ele chegou na produtora dizendo, eu quero fazer um filme, assim, com uns tubarão no mar, que ele vem e mata as pessoas, não sei o quê. E a produtora achou genial a ideia dele. Só que era uma coisa que a pessoa teria que saber fazer, né? Porque, imagina, naquela época não tinha efeitos cinematográficos, que nem tem agora. Então, o diretor ele teria que ser muito foda para fazer um filme assim. E daí a produtora falou, traz os teus filmes que tu já gravou e vamos ver se é bom. E daí a produtora amou os filmes que ele já tinha feito. Eu tentei procurar qual o filme que ele tinha mostrado para a produtora, que encantou eles. E daí eles acreditaram na ideia dele e o Steven Spielberg é um sucesso, né? Depois desse filme que ele criou o Tubarão, ele criou vários outros, né? Um atrás do outro, um mais famoso que o outro, Jurassic Park, o ET,
A Lista de Schindler, Indiana Jones, né? Ele é muito famoso. Então, porque lá no início ele investiu, né, num portfólio, apresentou para a produtora e aí só foi, né? E agora ele tem um portfólio bem simplesinho. Então, o portfólio é nada menos, nada mais que a história do criativo, né? A gente que faz arquitetura, a gente tem que ser criativo, a gente não pode fugir disso, por mais que a arquitetura tenha uma parte exata aí, ela é, digamos, 90% muito mais criativa, né? Então, como é que a gente faz para fazer um portfólio? A gente tem que começar contando uma história, só que não é qualquer história, é a nossa história, né? A sua história. E a gente faz isso sendo autêntico, não procurando assim ser perfeito, né? Meu portfólio ele tem que ser o mais perfeito de todos, porque o escritório ele vai ver aquele erro ali. Não, o escritório de arquitetura, quem está interessado em ti, ele vai ver a tua autenticidade, né? Porque a perfeição não existe. Quando eu digo autenticidade, eu digo a tua identidade, assim, quem tu é, o que tu curte, a tua visão de mundo. Uma das dúvidas que surgem muito quando a gente vai fazer um portfólio é quais projetos, né, que a gente vai apresentar, quantas páginas, o que eu devo mostrar. Então, eu vou tentar responder, assim, bem brevemente, quais projetos. Tentar apresentar os melhores ou os mais autênticos. Ou se tu tiver 3 projetos, mostre esses 3 projetos. O que tu tiver, entendeu? O que tu tiver de melhor. Quantas páginas? Menos possível, para não cansar, porque, tipo, cansa tu ficar olhando o portfólio ali, às vezes é mais do mesmo, assim, então tentar não se repetir, tentar ser breve e tentar mostrar o melhor que tu tem. E o que mostrar? Então, de tudo um pouco. Se é projeto da faculdade, se é croquis, se tu gosta de fazer fotografia, um hobby teu, sabe? Tenta compilar tudo isso e jogar no teu portfólio para que o escritório que vai te contratar tenha uma noção, assim, de quem tu é pelo teu portfólio. E essa pergunta aqui, se tu pretende uma vaga específica, isso muda tudo. Porque tu vai ter que fazer, diagramar, mudar todo o teu portfólio para tentar se encaixar nessa vaga, entendeu? Então, a gente tem que tentar vender o peixe para tentar atrair, fazer com que eles se interessem em ti pelo teu portfólio. Se a empresa, ela usa ArchiCAD, eu vou tentar mostrar todos os meus trabalhos de ArchiCAD que eu tenho usado. O ArchiCAD, a empresa trabalha com sinalética. Então, eu vou mostrar todos os meus trabalho de sinalética para que a empresa veja que eu sou realmente bom naquilo. E falando, então, portfólio, ele é muito relacionado também à apresentação de projeto, assim, né? Se tu é bom em apresentar projeto, também vai ser bom em fazer um portfólio. E quando a gente é bom em apresentar projeto, é porque a gente tem muita referência. E a referência, ela serve para tudo, né? Principalmente para o criativo. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é uma frase bem famosa, né? E eu levo essa frase aqui por toda a minha graduação e continuo levando. Sempre tento buscar uma referência e ver o que eu posso transformar daquilo, o que eu posso mudar. Sempre tem uma pastinha de referência no Pinterest, no Instagram, porque as referências elas servem para desbloquear a criatividade. Então, eu também gosto também de buscar bastante referência no Behance, no Archidale, receber e-mail do Archidale, abre, olha as referências, sabe? Isso vai desbloqueando a criatividade da gente. Olha ao seu redor, porque tudo é referência. Uma música que a gente escuta, a arte, série que a gente vê, um esporte que a gente pratica, comida que a gente come, as pessoas que a gente se relaciona, a roupa que a gente veste, os lugares que a gente sai para viajar, tudo é referência, sabe? Então a gente tem que começar a abrir o nosso olho e sentir as coisas e tentar captar isso para ter como referência. Um livro, uma dica rápida de livro é Roube como um Artista, que ele ensina várias dicas de criatividade, assim, e é tu te inspirar nas pessoas que tu tem como referência e a estudar as referências das pessoas que ela tem referência, sabe? E mais a fundo ainda. Então, esse livro é muito bom, se vocês quiserem. Ele está até em promoção na Amazon. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos analisar alguns portfólios que eu achei, que eu considerei, assim, o ArcLazy considera os portfólios mais legais. Só um pouquinho. Pega. Só pegar. Então, vamos lá. Um portfólio que eu acho muito legal, que até eu e o Lucas se inspiramos para fazer os nossos portfólios, é esse daqui primeiro que eu vou mostrar para vocês. Ele é um portfólio bem simples, minimalista, assim, digamos, mas ele diz tudo o que tem que dizer
ele vai direto ao ponto. E ele começa por essa capa bem simples, uma capa preta, uma fonte bem bonitinha, fácil de ler, o nome da pessoa, o ano e o que ela faz da vida. E daí ele já começa com um sumário bem breve, assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, a página e o título do projeto. E aqui a diagramação dele também é muito simples, é muito limpa, assim, muito clara de entender. Ele tem uma página, ele usa para descrever o projeto, as informações, o título e o título do sumário do projeto, e aqui ele põe uma breve imagem do projeto, Capela São Lourenço. E, tipo, é isso aqui que ele apresentou, Capela São Lourenço. Daí, quando vai para a página 2, já é outro projeto. Tipo, é bem claro, sabe? Bem sucinto. Aqui o outro, ele apresenta a revitalização do Largo Bittencourt, ele cria uma coluna para texto, e aqui ele invade, essa imagem invade a outra página, porque é uma imagem um pouco maior, se vocês forem perceber. Talvez ele não tinha outra imagem, então ele invadiu, sabe? Ele diferenciou. Avançando um pouquinho no portfólio dele para analisar, aqui ele tinha um tipo de imagem diferente, né? Mas talvez ele tenha curtido tanto essa imagem, valeu a pena, talvez vai valer a pena eu colocar. Então, ele invade as duas páginas, cria tipo uma espécie de cabeçalho, assim, na parte de baixo, e ele continua com a mesma diagramação. De um lado, ele coloca o título, do outro lado, ele fala sobre o projeto. E aqui as informações básicas. E as fontes dele são todas legíveis, todas da mesma família. Pode ver aqui, ele usa negrito quando ele quer destacar, e quando ele quer falar sobre o texto, ele usa uma fonte mais regular, mais fininha, uma cor mais cinza, mais opaca, para que justamente a imagem do projeto seja o destaque, né? E ele continua e vai até o final, ele vai repetindo esse padrão, né? Quando ele quer continuar falando do mesmo projeto, ele tira os textos e ele vai colocando o diagrama. Falando sobre diagrama, usem e abusem de diagramas no portfólio de vocês, que isso fica muito mais fácil a leitura, sabe? Geralmente a gente não usa planta em portfólio, a gente vai direto para os diagramas, porque é muito mais fácil de entender. Ninguém vai ficar lendo planta, sabe? Onde está o banheiro nessa planta aqui? A gente quer saber direto o partido, sabe? Como que funciona a coisa. É muito raro a gente ver planta em portfólio. Esse é outro portfólio, que ele é bem simples também, bem minimalista. E no portfólio a gente julga o que tem dentro pela capa, né? Diferente do livro, que a gente não julga o que tem dentro pela capa, no portfólio a gente julga. Porque é o design de fora da capa, né, que vai dizer o que tem dentro, né? Porque a gente, na arte, na arquitetura, a gente sempre tenta seguir a mesma linguagem. Então, aqui tu pode ver que ele colocou uma imagem bem minimalista, trabalhos selecionados, o nome dele e os anos do trabalho. E dentro ele continuou com essa mesma linguagem, sabe? Botou a fotinho dele aqui, as informações de contato, e aqui ele colocou as experiências. No portfólio, geralmente a gente costuma confundir o que é currículo, o que é portfólio, né? A mesma coisa. É um pouco diferente. O currículo geralmente vem no início, assim, do portfólio e conta brevemente, assim, as tuas informações, a tua foto. Isso seria o currículo, digamos, que a gente costuma mandar para as empresas, assim, quem não é da área da arte. A gente coloca isso no início e, de resto, vai o teu portfólio, a tua bagagem, assim, de projetos. Então, aqui ele colocou os workshops que ele participou, as competições, monitorias, os softwares que ele tem experiência, bem simples, assim. E aqui um sumário. Aqui no sumário dele ele dividiu, né, acadêmica, competições e a parte profissional. Isso é bem interessante, assim, porque quando a gente vai ler os portfólios, a gente meio que se confunde, assim, será que isso aqui ele estava na faculdade? Será que isso aqui ele já é formado? Então, é bem interessante colocar essa divisão, assim, se tu já é formado. E dá ênfase ao que é bonito, né? Tipo, nessa imagem, uma imagem bem legal, assim, que ele fez, uma colagem, ele explorou a imagem, porque a imagem ficou muito legal, né? E aqui ele colocou uma breve descrição, ó, seguindo também aquela mesma ênfase da família das fontes, né? Uma fonte mais opaca no texto, o título em negrito, e ele continuou dando ênfase no que é bonito. Esse diagrama ficou bem legal, então ele estourou o diagrama e dá um impacto, assim, né? Quando tu olha, nossa, que desenho legal. E um breve texto, assim, que não chame atenção.
E sempre mostre algo técnico também no teu portfólio, porque alguma das empresas elas se interessam, né? Às vezes a empresa está procurando alguém que queira fazer detalhamento, que tenha interesse, que tenha essa habilidade em detalhamento. Então é importante ter essa, nem que seja uma página, sabe, para mostrar algum detalhamento, algum corte de pele que tu tenha feito. Esse aqui é outro portfólio. Ele é bem legal, assim, que ele é bem diferente, assim, dos outros que a gente analisou. Esse cara, ele é bem criativo e já pela capa, assim, dá para ver. E aí ele é criativo até quando ele vai falar dele, assim, sabe? Porque ele criou todo um padrão, assim, para mostrar a foto dele, criou esse gradiente, parecido com o gradiente do Instagram. E aqui ele foi bem sucinto também nas habilidades dele, nas experiências deles, e todo o portfólio dele segue esse padrão, assim, pode ver que aqui na página, aqui embaixo, tem um padrão de um retângulo que mostra a página, aqui tem outro retângulo que mostra a página, e ele foi seguindo nessa mesma linguagem, tudo nesse gradiente. E aqui, então, no sumário também ele foi bem sucinto, botou um textinho. E na diagramação também ele seguiu sempre esse padrão, assim, colocando a capa do trabalho dele aqui nessa introdução, embaixo o título e embaixo o texto. E aqui ele seguiu mostrando uma implantação estourando, que a implantação ele achou bonita, certo? Então ele estourou essa implantação. E aqui na outra página, continua o mesmo projeto, ó, ele fez essa explodida também desse diagrama que ficou bem legal, então ele estourou em 2 páginas. E ele sempre deixa esses respiros em volta, ó, que é muito importante. Quando a gente tem um desenho grande, a gente sempre deixar um respiro em volta. E eu quero mostrar para vocês um portfólio direto no Behance. O Behance ele é uma plataforma de criativos também que serve para a gente expor trabalhos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, esse é um portfólio direto no Behance. Desse carinha aqui, Gabriel Nunes. O Behance, ele serve, então, né, para compartilhar. Se vocês ainda não têm Behance, eu aconselho muito, porque ele é muito bom para referências, tem vários projetos de arquitetura, de TCC, e serve também para expor, né, o teu trabalho e vai que uma empresa te ache, né, aqui no Behance. Então, ele postou direto o portfólio dele, assim, sem criar uma página por página, ele foi direto, assim, então, bem diferente, assim, ele seguiu um padrão nesse tom de rosa. Aqui dá para ver que ele não quis botar uma foto dele, ele fez um croquis dele, sabe? Isso vai diferenciando, destacando a pessoa. Ah, ele botou um croquis, sabe? Às vezes a gente não tem um projeto, olha só a coisa mais simples do mundo, ele foi ali, botou e já entende toda a ideia dele. Sabe? Coisa muito simples. Você pode ver que não é muito grande o portfólio dele, sabe? E ele criou toda uma linguagem nesse tom de rosa que une, sabe? Dá para ver que ele dedicou um tempo, assim, e foi bem simples. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar ele aqui. Então, para o que não fazer? Isso é, eu acho que é a coisa mais difícil, né? Muitas vezes, quando a gente usa esses softwares, Revit, ArchiCAD, é difícil graficar nele, né? Então, a gente sempre tem que trazer, até as gurias vão falar essa semana, né, sobre como graficar no Revit, no ArchiCAD, é muito interessante que vocês vejam, porque geralmente a gente traz do Revit, do ArchiCAD, tem que levar para o Illustrator para deixar bonitinho, para depois jogar na prancha ou no teu portfólio. Porque a gente nunca deve jogar um desenho assim, sabe? Porque chama direto a atenção que está errada as espessuras, que está errada as penas, que está errada as canetas. Dá para ver que está meio desleixado, assim, né? Então é interessante a gente ter uma leitura clara do desenho, que é o ideal. E isso representa que a gente tem uma boa graficação. Então, quando eu abro essa imagem, assim, meu olho vai direto para esse preto aqui, que dá para ver que está errado, sabe? Que não é assim. Não usem muito texto também, porque ninguém lê. Eu não leio. Eu tenho certeza que ninguém lê. Vocês não leem. E publiquem, né?
o portfólio ele tem que ser publicado, não só mandem para o escritório lá, eu estou interessado numa vaga, mandei e deixei na gaveta o meu portfólio. Não, publiquem, façam um Behance, postem o portfólio de vocês, sabe? Não tenham vergonha, nunca duvidem de vocês, né? Vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem, tendo vontade. Criem um Behance, postem no Instagram, criem stories, criem GIF, postem no feed, sabe? Vocês têm que se mostrar para o mundo, senão não vão saber quem vocês são, só deixando na gaveta. E outra dica de livro, que é do mesmo criador daquele Hobby como um Artista, é Mostre Seu Trabalho. Aqui ele fala que a gente muitas vezes é criativo para criar o nosso trabalho, mas a gente não é criativo para mostrar, né? Então ele dá várias dicas assim de como mostrar o trabalho, várias maneiras de compartilhar e ser descoberto, que é o mais importante. E eu falei aqui do Behance, do Isu, Stories e Feed, eu quero falar um pouco do Isu com vocês. O Isu também é uma plataforma que compartilha artigos, TCC, e ele tem uma maneira de apresentação assim diferente. Eu vou compartilhar com vocês agora o meu portfólio, que está no Isu. Eu não quis postar no Behance porque eu já tenho vários trabalhos lá no Behance, daí eu preferi postar aqui. Daí, quando eu quero mandar esse meu portfólio para alguma empresa, eu só copio esse link aqui e lá na descrição do e-mail eu digo, se você tem interesse em ver o meu portfólio, acesse esse link. Daí a pessoa vai lá, clica no meu link e ela é direcionada para essa página. E ele tem uma maneira bem legal de ver, assim, que é tipo um livrinho. Tu passa para o lado como se fosse um livro. Então, aqui nesse meu portfólio, eu segui um padrão de algumas referências que eu mostrei para vocês. Usei a mesma família de fonte. Coloquei uma fotinho minha, uma breve apresentação, o que eu tenho interesse em trabalhar, meus contatos, premiações, os meus aperfeiçoamentos e a minha formação, assim, bem breve, assim, sabe? Isso a gente chama de currículo. E aqui eu criei um sumário, assim, e eu deixei as imagens tudo da mesma cor lá da capa, para criar, tipo, uma identidade, sabe? Porque senão tinha ficado tudo colorido e era uma cor mais gritante que a outra, e eu, não, vou deixar tudo na mesma cor. E daí eu fui apresentando. Eu fiz essa compilação de 12 projetos, porque eu achei que era o que mais, assim... eu tenho muito mais projetos, né, claro, até projetos melhores que uns que estão aqui, mas para a vaga que eu tinha interesse, era legal esses projetos aqui. Eu criei esse portfólio no Illustrator, mas eu aconselho criar no InDesign, que é muito mais fácil. Mas como eu tenho bastante habilidade com o Illustrator, e estava a maioria dos meus trabalhos configurados no Illustrator, então eu já aproveitei e criei tudo no Illustrator. E para postar no Isu, a gente tem que só enviar um PDF para esse site aqui e ele já cria esse formato assim para ti de apresentação. Só lá quando tu for graficar no Illustrator ou no InDesign, cada parte do desenho tem que estar numa prancheta. Tipo, aqui a metade está numa prancheta e a outra metade está em outra prancheta, para ele dar esse efeito de livro, assim, como se estivesse lendo um livro. Aqui eu fui colocando, né, primeiro meus projetos da faculdade, PP5, e daí fui criando uma ordem cronológica, assim, sabe? Para a pessoa ter mais ou menos noção do quanto que eu melhorei ao longo dos anos, digamos assim. Aqui alguns concursos que eu participei. Esse concurso eu ganhei, esse eu participei e não ganhei nada, mas eu achei interessante colocar, então tudo depende. Esse também eu participei com o Luca, não ganhamos, mas ficou bem legal. Eu achei que seria legal ele aparecer. Esse foi organizado pela Ubra, da Ela. Aqui eu falo um pouquinho do ArcLazy, né? As experiências. Aqui eu falo um pouquinho do meu TCC, que é bem importante ter, né? Se tu já fez teu TCC, que os escritórios se interessam muito pelo TCC. O meu TCC é bem grande, então eu tive que fazer um baita de um resumo, assim, daí eu dividi o centro de visitantes, o setor educacional, daí eu tive que fazer, assim, olha, uma loucura para poder resumir, porque era muita coisa. E olhem que eu não coloquei a planta,
é muito difícil a gente colocar a planta, porque geralmente as pessoas não olham. Vai por mim. A explodida, as imagens. O que mais chama atenção no portfólio é diagrama, sabe? E imagem. Se a imagem tá bem feita, tá legal, postem, sabe? Coloquem. Muito diagrama, abusem dos diagramas. Aqui continua o meu TCC. Aqui algumas colagens que eu faço, que eu acho legal. Que mostra a habilidade da pessoa, tipo, em Photoshop. Aqui eu coloco o software que eu uso. Daí a pessoa que está avaliando, ela tem noção bastante desse software. Aqui já é na área profissional, lá na Cabana, na área da sinalética, que eu também trabalho. Daí eu fui botando assim, sinalética. Aqui também na Cabana, mas mais na área residencial. Eu também coloco quem compõe a equipe, né? Quem ajudou no projeto. Aqui ainda é o mesmo apartamento. Daí eu mostro todas as soluções que foi feito de marcenaria no projeto, que fez essa integração. Nada de planta, assim, quando é planta tem que ser, assim, muito diagraminha, sabe? Bem nesse jeito, assim, para a pessoa entender, tá, aqui era tudo junto, daí se abriu, bem simples, sabe? Pouca informação. Aqui outro apartamento, uma planta bem diagramadinha, assim, sabe? Bem pouca informação também, que mostre também um pouco da identidade do cliente. Aqui o Arquitetura e Cinema, que é uma página que eu tenho no Instagram, um breve resumo, assim, que é uma página que é para analisar espaços cinematográficos, que aqui isso também é um hobby que eu tenho, né? Isso faz com que as pessoas também vejam muito do meu perfil, da minha identidade, do que eu curto. E é isso, bem simples. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Ai, voltar tudo. Aqui. Aqui eu criei esse anagraminha, assim. Todo estudante de arquitetura, assim, tem que ter um portfólio, a gente já sabe disso, mas muitas vezes tem algumas coisas que impedem a gente de criar um portfólio, né? Eu fui criar meu portfólio depois que eu fui conseguir um emprego. No meu primeiro estágio lá na Fiergs, junto com o Luca e com a Carmela, eu tinha feito a entrevista, me inscrevi no site lá e eles não pediram nada de portfólio, só pediram um currículo bem breve, assim, eu mandei. Daí eu fui bem na entrevista, assim, e daí no final da entrevista o arquiteto que estava me entrevistando, ele perguntou se eu tinha um portfólio, e eu não tinha. Só que eu respondi para ele que eu tinha, né? Eu sabia que eu tinha ido bem na entrevista, eu disse, eu tenho. E daí ele me perguntou se eu podia mandar para ele até o final do dia. E eu, tipo, eu tava na entrevista de manhã. E daí eu fui correndo para casa e criei um portfólio, tipo assim, 5 horas eu criei um portfólio correndo. E eu nem tinha coisa para ter no portfólio, eu tive que fazer algumas fachadas, algumas apresentações. Eu tinha umas coisas só de curso que eu fiz de Illustrator, de Photoshop, eu joguei tudo no portfólio e mandei para ele. Eu tive assim muito mais sorte do que o juiz que eu consegui a vaga, mas seria muito mais fácil para mim eu já ter tido um portfólio, sabe? Então não esperem surgiu uma oportunidade de vaga, de estágio para criar um portfólio, sabe? Aproveitem um tempo livre, um sábado, uma tarde, vocês conseguem criar um portfólio bem de boa. E um bônus, só para quem ficou até o final, a gente compartilhou, criou uma pastinha, um link no Google Drive, aqui, com os mockups. Para quem não sabe, mockup é isso daqui, deixa eu ver aqui. Esse efeito de livro, assim, é tipo uma base no Photoshop que a gente pega o nosso trabalho em PDF, em imagem, joga em cima e ele cria esse efeito, assim, de livro. A gente separou vários mockups ali e várias fontes também, umas fontes bem legais. Algumas eu até usei nessa apresentação, bem legíveis, assim, que dá para usar bastante. E a gente criou um link e a gente separou aqui para vocês. Tá tudo aqui, eu vou colocar, compartilhar aí com vocês. E alguns mockups. E criamos aqui um textinho com os melhores portfólios, assim, uma seleção nossa de melhores portfólios no Behance. Alguns eu não mostrei aqui, mas vale a pena vocês darem uma olhada. E a apresentação. E eu acho que é isso, gente. Não sei se eu tenho...
Muito obrigada, Bruna. Eu acho que a gente pode abrir para o pessoal fazer algumas perguntas, ver o que eles têm de dúvida aí. Pode E os ser. meus cachorros, eles querem participar também. Eu, inclusive, bem na hora do livro. Pessoal, se vocês quiserem ir perguntando, vocês podem mandando aqui no chat que a gente vai fazendo a pergunta. Onde é que vocês vão disponibilizar esse link? Eu posso jogar aqui no chat, pode ser? Pode, claro. Posso jogar lá no grupo também da arte. Dele. Eu falei muito rápido, eu acho. Não, mas estava bom. Como é que escolhe qual colocar no portfólio? Acho que de qual projeto, né? De qual projeto colocar no portfólio. Qual projeto? Eu acho que isso é bem pessoal, assim, mas eu acho que tu deveria escolher o projeto que tu mais acha bonito, assim, é bem direto mesmo. Qual projeto que tu mais acha bonito, que mais te agrada? Faz uma seleção, assim, para que não fique muito cansativo e escolhe o mais bonito para ti. Bem pessoal mesmo. Tem agora do Wagner, né? Tem outra pergunta ali. Sempre tenho dúvida de como criar um portfólio. Existe algum programa para isso? Tu comentou de 2, né? Falei de 2 ali, do Illustrator e do InDesign. O InDesign ele serve exatamente para fazer apresentações. Mas como eu tenho mais familiaridade com o Illustrator, eu uso o Illustrator, que tu cria pranchetas ali bem nesse. Acho que ela deu uma travadinha. Hello, Bruno. Voltou. Voltei. Voltou. Parou no pranchetas. Que tu cria várias pranchetas. Isso, o Illustrator ele pode criar várias pranchetas, fazendo aquele formato ali de uma do lado da outra, ou tu pode fazer até no PowerPoint, se tu quiser. Isso é bem. Vai ter uma oficina de PowerPoint, inclusive, né? Vai, Isso é bem fácil. Eu acho, na verdade, sim, meu ponto de vista é de que tu consegue fazer onde tu tem habilidade para graficar, né? Tanto no Photoshop, tem uma galera usando bastante o Canva, eu acho que lá eles devem ter também as ferramentas. Mas eu apostaria no InDesign, eu comecei a usar o InDesigner agora há pouco e eu achei muito prático, assim. É muito prático. Ele é bem intuitivo, assim, né? E tem vários... Para quem já usa, né, o Adobe ali. E tem vários tutoriais no YouTube ensinando a usar InDesign, bem legal. Sim. Assim. Eu comecei a mexer e aí o que eu tinha dúvida eu ia largando assim no Google. Como não sei o quê. E aí eu ia pegando as coisas, né? Mas é bem bom. É inviável colocar apenas um projeto no portfólio? Assim, no meu ponto de vista, eu acho que é. Porque um projeto só não vai dizer muito sobre ti, sabe? Mas, assim, se o projeto tem várias fachadas, vários cortes, tem vários diagramas que falem bastante da tua representação gráfica, eu acho que vale a pena. Mas, tipo, eu investiria um tempinho a mais e faria alguma colagem, algum diagrama. Eu curto foto, posta as tuas fotos ali, sabe? Para poder mostrar um pouco mais, assim, sabe? Às vezes uns outros capítulos, né? Isso, para poder mostrar mais da tua identidade, assim. Eu acharia ideal no mínimo 3, sabe? No mínimo 3 portfólios para poder entender a linguagem da pessoa que criou o portfólio. Muito bom. Dá para apostar num completão e pegar uns outros só para, tipo, vou botar uns diagramas aqui desse outro. Para encher linguiça. O famoso encher linguiça. Capricha num, assim, né? Capricha num, tem bonito. Foca num, aquele de entrada. Depois do de entrada ninguém mais vai olhar para trás. É bem isso mesmo. Quanto tempo tu levou para fazer esse que tu apresentou? Esse que eu mostrei aqui, eu acho que eu levei uma tarde, assim, sabe? Eu já tenho bastante experiência com o Illustrator, então só vou jogando ali. E a maioria já estava bem graficadinho, bem bonitinho, então já foi bem fácil, assim.
E daí fui me inspirando no do Luca também, né? Que o do Luca tá bem parecido até. Fui copiando, assim, na cara dura. Porque, tipo, tinha que mandar o portfólio logo. E eu, vou ter que copiar o Luca. Esse site é muito bom. Né? É verdade. E é tudo de graça, viu, galera? Esse site é tudo de graça. Perguntas? Quem dá mais? E esse que tu fez aí, que tu apresentou, foi para entrar na cabana? Por incrível que pareça, não. Para entrar na cabana foi indicação, daí nem precisou de portfólio. Às vezes tem isso, né? Sim. Mas ele era de sinalética também, o outro escritório. O outro era. Sim. Tá. Que tinha uma parte ali, né? De sinalética. Um curso de Illustrator eu fiz um bem no início da faculdade, que era na Vals, que depois virou Scala, alguma coisa assim, acho que nem existe mais. Mas de Illustrator eu fiz de Photoshop. Mas o que mais me ajudou assim a criar portfólio foi o de Illustrator, assim, vale bastante a pena. Bruna, você dá cursos por fora dos programas que você domina? O Arquilaser, galera. Repete aí sobre o Arquilaser. O Arquilaser a gente estava dando direto lá quando a gente estava estudando, né? Ainda a gente dava muito assim no final do semestre, que estava pau pegando com os alunos, não sabiam como fazer as coisas, a gente dava vários cursinhos, assim. Daí o Luke e a Carmela se formaram, ficou eu. Mas a gente continuava dando cursinho. Daí depois eu me formei, veio a pandemia, né? Tudo a gente deu uma parada, assim, a gente até pensou em fazer alguma coisa online, mas acho que seria muito. Até essa oficina aqui de portfólio, a gente pensou em fazer alguma coisa assim mais prática, sabe? Mas seria uma baita mão, teria que ser alguma coisa mais controlada, assim, com menos alunos. Quem sabe a gente já pode pensar num curso de portfólio, né? Se vocês estiverem interessados, a gente tem que organizar. Também ali, eu botei o arroba ali, né, do Insta do Arquilaser. A gente tem vários planos assim, de fazer curso, mas teria que se organizar, assim, ver o interesse da galera. A gente pensou muito em fazer esse prático, assim, muito. Eu não vi curso de portfólio ultimamente, eu não tenho visto, né? Eu também. Eu acho que o último que eu até dei uma pesquisada agora para fazer essa apresentação e eu vi que a Hub fazia, né? Fazia, mas acho que em 2000 agora eu não vi, eu vi até uns Instagrams, assim, mas é tudo pago e era caro, assim, nossa, o pessoal é doido. E daí a gente pode pensar, assim, em fazer, se tem o interesse da galera. Mas daí teria que ser, tipo, menos alunos, o pessoal ter uma noção, assim, mais ou menos, do software. Uhum. É porque é meio abrangente, né? Tu fazer sem focar em um software, né? Se tu deixar aberto, não tem muito como tu ajudar. Tem que focar. A gente vai colocar aqui de novo. Pode falar, desculpa. Vão colocando aí se vocês têm interesse, aí depois a gente pode conversar com vocês em cursos. Se vocês quiserem deixar algum número para contato também aí no chat, galera aí chamando vocês também, fiquem à vontade. Só vou pegar aqui o link de novo que eu perdi. Até mais, prof. Obrigada pela participação, obrigada pela presença. O Luca tá agora. Eu vi ele entrando ali. Luca, quer comentar alguma coisa aí? Nossa, tem muita gente que eu não conheço, né? Será que a maioria é do primeiro semestre? Eu acho que tem uma galera que tá vindo de fora mesmo, que é fora do campus da UFRGS. Legal. Que eu também não conheço. Nossa, Toba de Torres. Eles viram então o TCC ali do Parque da Guarita. Vocês sabem onde é que fica. Quebrando a copia mesmo. Não, na verdade, tu copiou o carinha lá, né? E a gente copiou ele. Vai jogando aí.
Aí no chat está o link também para vocês preencherem os dados para a gente poder mandar o certificado depois. Isso, teria que fazer por módulo, exatamente. Muito bom. É uma boa ideia. Tipo a Perestroika, eu vi que tá fazendo uns cursos de apresentação também, do por módulo, assim, para poder aprender melhor também, né? Porque, tipo, ficar a tarde toda fazendo curso, ninguém aprende. Nossa, eu depois que eu fiz curso online na pandemia, eu percebi que eu prefiro não ficar um final de semana inteiro na frente do computador num É curso. horrível. É muito ruim. Fora que Fora tu que esquece tudo, né? e dá uma preguiça. Teria que ser por módulo, né? O Galeno pode ser consultor do curso. O Galina que emprestava os projetores nas mãos pra gente lá na Ubra. Que fonte tu usou? Quais as tuas fontes preferidas ali? Não lembro o nome dela, deixa eu anotar aqui. É Bascrift, alguma coisa assim. Eu acho que eu fonte. nunca vi esse nome. Eu sempre uso ela porque ela tem várias espessuras, assim. Eu joguei ali. Sim. Mas eu acho que ela tá junto no link ali que eu mandei. Uhum. Ela é bem boa, essa fonte. Tem acento, tem tudo bonitinho. Porque é uma bosta, né? Aí vira uma Arial, sei lá o quê. A Bebas, Neui, também eu uso bastante. Eu gosto bastante da Montserrat, a Open Boa. Sans, a Gilroy também. Essa que tu postou parece o G do Galina, aquele outro. É. O Galina que manja muito das fontes. Eu tava vendo o currículo Lattes do Galina hoje, que deu até vergonha de assistir. Parece mesmo o G dele, não tinha reparado. Então tá, gente, vocês têm mais perguntas? Usem e me abusem. Entrem então em contato ali no link no Instagram do pessoal ali do Arquileis e demonstrem vontade que eles vão lançar um curso aí. Semana que vem tá lançando aí um curso de portfólio por módulos. E preencham ali o documento. A gente vai, no final da semana, a gente vai enviar o link. Só cuidem para não apagar o do colega, né? A gente vai enviar na sexta-feira o link onde vai ficar disponível todos os certificados assinados. E provavelmente a professora Márcia, coordenadora aqui da Ubra de Canoas, vai também enviar o link para a Ubra de Torres e dos outros campos também. Ela envia o link para vocês aí. E sim, o curso do Arquileis provavelmente é aberto a todos os públicos, todas as universidades, sem discriminações. Se a gente for fazer alguma coisa, a gente vai postar ali no Instagram. Daí tu acompanha lá, fica por dentro. Isso. Então tá, Bruna. Muito obrigada. Agradece. O Luca tá aqui para escutar os agradecimentos, mas agradece a Carmela também. Ela já fez algumas palestras para nós aqui sobre PPT. E a gente agradece muito. Foi muito bom, muito proveitoso. E quando quiser aparecer por aí, quando quiser dar suas caras, vocês três aí, fiquem à vontade. Eu que tenho que agradecer, o Arquileis agradece muito. A gente adora participar dessas coisas assim. Podem contar com a gente sempre. E muito legal a iniciativa de vocês de estarem fazendo essa ajuda com os alunos. Continuem assim, lindos. E contem com a gente para tudo. Pode deixar. Então tá, gente. Eu vou ficar por aqui mais um tempinho. Vou deixar o link aqui, vou repostando, mas a gente vai encerrando por aqui. Vou encerrar a gravação também. Só um momento, eu não sei onde é que eu encerro.